A surprisingly detailed miniature dollhouse was built last year, complete with working lights. Uma casa de bonecas em miniatura incrivelmente detalhada foi construída no ano passado, completa com luzes funcionando. The most captivating project involved restoring a vintage typewriter to its former glory. O projeto mais cativante envolveu restaurar uma máquina de escrever antiga à sua antiga glória. Wouldn't you believe, a fully functional terrarium ecosystem was painstakingly assembled? Você não vai acreditar, um ecossistema de terrário totalmente funcional foi meticulosamente montado. A series of watercolor paintings depicting local wildflowers emerged from countless hours spent outdoors. Uma série de pinturas em aquarela retratando flores silvestres locais surgiu após incontáveis horas passadas ao ar livre. Quite unexpectedly, a hand-knitted sweater with an intricate cable pattern took shape recently. Recentemente, um suéter tricotado à mão com um padrão de cabo intrincado tomou forma inesperadamente. A rather ambitious attempt at composing a short piano piece proved incredibly rewarding. Uma tentativa bastante ambiciosa de compor uma pequena peça para piano se mostrou incrivelmente gratificante. The most fulfilling creation was definitely a quilt made from repurposed fabrics, each with its own story. A criação mais gratificante foi definitivamente uma colcha feita de tecidos reaproveitados, cada um com sua própria história. A collection of hand-bound journals filled with poetry and sketches came together over time. Uma coleção de cadernos encadernados à mão, cheios de poesia e esboços, foi se reunindo com o tempo. Believe it or not, a small wooden sailboat was crafted from scratch and actually floats. Acredite ou não, um pequeno barco de madeira foi construído do zero e realmente flutua. A series of digital illustrations inspired by folklore were brought to life using a graphics tablet. Uma série de ilustrações digitais inspiradas no folclore ganhou vida usando uma mesa digitalizadora. The most challenging, yet satisfying endeavor was learning calligraphy and creating personalized invitations. O empreendimento mais desafiador, mas gratificante, foi aprender caligrafia e criar convites personalizados. A beautifully decorated cake resembling a blooming garden was baked for a friend's birthday. Um bolo lindamente decorado, parecido com um jardim florido, foi assado para o aniversário de uma amiga. Wouldn't it be amazing to know, a short animated film using stop-motion techniques was completed? Não seria incrível saber que um curta-metragem animado usando técnicas de stop-motion foi concluído? A collection of pressed flower art pieces, carefully arranged and framed, adorns the living room wall. Uma coleção de obras de arte com flores prensadas, cuidadosamente organizadas e emolduradas, adorna a parede da sala de estar. A series of unique ceramic mugs were thrown on a pottery wheel and glazed with vibrant colors. Uma série de canecas de cerâmica exclusivas foi tornada em um torno de oleiro e esmaltada com cores vibrantes. Lost in a world of watercolors, sunlight streaming through the window as colors blend on the canvas would be absolute bliss. Perdida em um mundo de aquarelas, a luz do sol entrando pela janela enquanto as cores se misturam na tela seria pura felicidade. A whole day devoted to pottery? Imagine a studio filled with clay, the wheel spinning, and endless creative possibilities. Um dia inteiro dedicado à cerâmica? Imagine um estúdio cheio de argila, o torno girando e infinitas possibilidades criativas. Spending 12 hours lost in a captivating novel, curled up with a warm drink and no interruptions sounds like heaven. Passar 12 horas perdida em um romance cativante, enrolada com uma bebida quente e sem interrupções soa como paraíso.
The scent of freshly cut wood filling the air while meticulously crafting a new piece of furniture, that's a dream day. O cheiro de madeira recém-cortada preenchendo o ar enquanto crio meticulosamente um novo móvel, esse é um dia dos meus sonhos. A photography expedition to a remote landscape, chasing the perfect light and capturing breathtaking views would be incredible. Uma expedição fotográfica a uma paisagem remota, em busca da luz perfeita e capturando vistas de tirar o fôlego seria incrível. 12 hours dedicated to baking elaborate cakes, experimenting with flavors and decorating techniques, pure joy. 12 horas dedicadas a assar bolos elaborados, experimentar sabores e técnicas de decoração, pura alegria. A day completely immersed in gardening, tending to plants, creating a vibrant oasis, and enjoying the tranquility. Um dia completamente imerso em jardinagem, cuidando das plantas, criando um oásis vibrante e aproveitando a tranquilidade. Wouldn't it be amazing to spend an entire day composing music, letting melodies flow and creating a beautiful symphony? Não seria incrível passar um dia inteiro compondo música, deixando as melodias fluírem e criando uma bela sinfonia? A full day of stargazing with a powerful telescope, exploring the cosmos and marveling at the universe's wonders. Um dia inteiro observando as estrelas com um telescópio potente, explorando o cosmos e maravilhando-se com as maravilhas do universo. Spending 12 hours coding a new app, solving complex problems and bringing an innovative idea to life would be fantastic. Passar 12 horas codificando um novo aplicativo, resolvendo problemas complexos e dando vida a uma ideia inovadora seria fantástico. A day entirely devoted to learning a new language, immersing oneself in the culture and practicing with native speakers. Um dia inteiramente dedicado a aprender uma nova língua, mergulhar na cultura e praticar com falantes nativos. Imagine a full day of rock climbing, conquering challenging routes and enjoying the adrenaline rush. Imagine um dia inteiro de escalada, conquistando rotas desafiadoras e aproveitando a adrenalina. 12 hours lost in a vintage bookstore, discovering hidden literary treasures would be a perfect escape. 12 horas perdidas em uma livraria antiga, descobrindo tesouros literários escondidos seria uma fuga perfeita. A day spent volunteering at an animal shelter, showering furry friends with love and care would be incredibly fulfilling. Passar um dia fazendo trabalho voluntário em um abrigo de animais, enchendo os amiguinhos peludos de amor e carinho seria incrivelmente gratificante. Wouldn't it be wonderful to dedicate a whole day to writing poetry, expressing emotions, and crafting beautiful verses? Não seria maravilhoso dedicar um dia inteiro a escrever poesia, expressar emoções e criar versos bonitos? It all began with a rainy summer and an old box of watercolors in the attic, honestly. Tudo começou com um verão chuvoso e uma velha caixa de aquarelas no sótão, para ser sincera. A friend dragged me along to a pottery class on a whim, and it completely changed things. Uma amiga me arrastou para uma aula de cerâmica por impulso, e isso mudou tudo. The local library had a free coding workshop. Curiosity just got the better of me, so I signed up. A biblioteca local estava oferecendo um workshop gratuito de programação. A curiosidade falou mais alto, então me inscreve. Grandpa used to build model airplanes, and watching him sparked an interest that never faded. Meu avô costumava construir aviões de modelo, e observar ele despertou um interesse que nunca desapareceu. Stumbled upon a beautiful quilt at a craft fair and thought, I could try that. Me deparei com uma colcha linda em uma feira de artesanato e pensei, eu poderia tentar isso. It was during a particularly stressful time,
gardening felt like such a peaceful escape. Foi durante um período particularmente estressante. Jardinagem parecia uma fuga tão pacífica. A documentary about wildlife photography really captivated me, and I wanted to learn more. Um documentário sobre fotografia de vida selvagem realmente me cativou e eu queria aprender mais. Honestly, it was a complete accident. Picked up a ukulele at a garage sale and started tinkering. Sinceramente, foi um acidente completo. Peguei um ukulele em uma venda de garagem e comecei a mexer. The need for a creative outlet led to exploring calligraphy. It's surprisingly therapeutic. A necessidade de uma válvula criativa me levou a explorar caligrafia. É surpreendentemente terapêutico. A coworker mentioned how relaxing bread baking was, and I decided to give it a shot. Uma colega de trabalho comentou o quanto relaxante era fazer pão, e eu decidi tentar. It started as a way to decorate my apartment on a budget. Now, I'm obsessed with macrame. Começou como uma forma de decorar meu apartamento com um orçamento limitado. Agora estou obcecada por macramê. A vintage camera at an antique store caught my eye. The history behind it was fascinating. Uma câmera antiga em uma loja de antiguidades chamou minha atenção. A história por trás dela era fascinante. The challenge of learning a new language appealed to me, so I enrolled in an online course. O desafio de aprender uma nova língua me atraiu, então me matriculei em um curso online. It was a way to connect with my heritage. Learning traditional embroidery felt important. Era uma forma de me conectar com minha herança. Aprender bordado tradicional parecia importante. A desire to be more active led me to rock climbing. It's incredibly empowering. Um desejo de ser mais ativa me levou à escalada. É incrivelmente fortalecedor. People often assume miniature painting is just for Warhammer fans, but it's a surprisingly versatile art form. As pessoas frequentemente presumem que pintura em miniatura é apenas para fãs de Warhammer, mas é uma forma de arte surpreendentemente versátil. It's widely believed that birdwatching is for retirees, when actually it attracts people of all ages and backgrounds. Acredita-se amplamente que a observação de pássaros é para aposentados, quando na verdade atrai pessoas de todas as idades e origens. Many think that coding requires a genius-level IQ, but logical thinking and perseverance are far more important. Muitas pessoas pensam que programar exige um QI de nível genial, mas o raciocínio lógico e a perseverança são muito mais importantes. A frequent misunderstanding about baking is that it's all about following recipes exactly. Creativity and adaptation are key. Um mal-entendido comum sobre confeitaria é que se trata apenas de seguir receitas exatamente. Criatividade e adaptação são essenciais. Surprisingly, a lot of folks believe that gardening is easy, but it's a constant learning process with plenty of challenges. Surpreendentemente, muita gente acredita que jardinagem é fácil, mas é um processo constante de aprendizado com muitos desafios. There's this idea that rock climbing is purely about physical strength, yet technique and mental fortitude are crucial. Existe a ideia de que escalada é puramente sobre força física, no entanto, técnica e fortaleza mental são cruciais. It's a common assumption that calligraphy is simply pretty handwriting, but it's deeply rooted in history and discipline. É comum presumir que caligrafia é simplesmente uma escrita bonita, mas ela está profundamente enraizada na história e disciplina. Often people think that playing the ukulele is childish, but it's a complex instrument with a rich musical tradition. Frequentemente as pessoas pensam que tocar ukulele é infantil, mas é um instrumento complexo com uma rica tradição musical.
A lot of individuals believe that creative writing is solely about fiction, when poetry and non-fiction are equally valid forms. Muitas pessoas acreditam que a escrita criativa se resume à ficção, quando poesia e não ficção são formas igualmente válidas. Surprisingly, many assume that woodworking is a solitary pursuit. It's often very collaborative and social. Surpreendentemente, muitos presumem que o trabalho com madeira é uma atividade solitária. Muitas vezes é muito colaborativa e social. It's frequently thought that learning a new language is best done in childhood, but adults can absolutely achieve fluency. Frequentemente se pensa que aprender uma nova língua é melhor feito na infância, mas adultos podem absolutamente alcançar fluência. A common belief about photography is that expensive equipment guarantees good photos, but composition and lighting matter more. Uma crença comum sobre fotografia é que equipamentos caros garantem boas fotos, mas composição e iluminação importam mais. Many think that pottery requires immense upper body strength, when it's actually about finesse and control. Muitas pessoas pensam que a cerâmica exige uma força imensa na parte superior do corpo, quando na verdade se trata de delicadeza e controle. Surprisingly, a lot of people assume that stargazing needs telescopes. You can see incredible things with the naked eye. Surpreendentemente, muitas pessoas presumem que observar as estrelas precisa de telescópios. Você pode ver coisas incríveis a olho nu. It's widely believed that knitting is just for grandmothers, but it's experiencing a huge resurgence among younger generations. É amplamente acreditado que tricô é apenas para avós, mas está experimentando um grande ressurgimento entre as gerações mais jovens. Sometimes, the quiet focus of painting is exactly what's needed. Às vezes, o foco silencioso da pintura é exatamente o que se precisa. Wouldn't it be lovely to share the joy of gardening with a friend? Não seria maravilhoso compartilhar a alegria da jardinagem com uma amiga? A solitary hike allows for deep reflection, don't you think? Uma caminhada solitária permite uma reflexão profunda, você não acha? Collaborating on a pottery project sounds incredibly fun. Colaborar em um projeto de cerâmica parece incrivelmente divertido. There's something special about losing oneself in a book, completely undisturbed. Há algo de especial em se perder em um livro, completamente sem ser perturbada. Perhaps joining a photography club would broaden perspectives. Talvez entrar para um clube de fotografia ampliaria horizontes. Wouldn't it be interesting to see how others approach knitting? Não seria interessante ver como os outros abordam o tricô? A shared cooking experience can lead to delightful discoveries. Uma experiência compartilhada na cozinha pode levar a descobertas deliciosas. The energy of a group during a board game night is infectious. A energia de um grupo durante uma noite de jogos de tabuleiro é contagiante. Doesn't the piece of writing feel best when it's just you and the page? A paz de escrever não é melhor quando são só você e a página? A jam session with musicians could be a fantastic way to learn. Uma jam session com músicos poderia ser uma maneira fantástica de aprender. Wouldn't it be nice to have someone to bounce ideas off of while sculpting? Não seria bom ter alguém para trocar ideias enquanto esculpo? The thrill of a solo bike ride is hard to beat. A emoção de um passeio de bicicleta sozinho é difícil de superar. A book club offers such insightful discussions, don't you agree? Um clube do livro oferece discussões tão perspicazes, você não concorda?
Wouldn't it be wonderful to learn calligraphy with a mentor? Não seria maravilhoso aprender caligrafia com um mentor? For beginners keen on pottery, a good will isn't essential immediately. Hand-building skills are fantastic to develop first. Para iniciantes interessados em cerâmica, uma boa roda não é essencial imediatamente. Habilidades de construção manual são fantásticas para desenvolver primeiro. Considering a foray into birdwatching? A simple pair of binoculars and a field guide specific to your region are excellent starting points. Pensando em se aventurar na observação de pássaros? Um simples par de binóculos e um guia de campo específico da sua região são excelentes pontos de partida. To truly dive into calligraphy, exploring different nibs and ink types is crucial. There are some wonderful online tutorials demonstrating this. Para realmente se aprofundar na caligrafia, explorar diferentes pontas de pena e tipos de tinta é crucial. Existem alguns tutoriais online maravilhosos demonstrando isso. When first learning to code, platforms like Codecademy or FreeCodeCamp offer incredibly structured courses. Ao aprender a programar pela primeira vez, plataformas como Codecademy ou FreeCodeCamp oferecem cursos incrivelmente estruturados. Don't underestimate the power of local workshops for learning woodworking. Hands-on experience is invaluable. Não subestime o poder dos workshops locais para aprender marcenaria. A experiência prática é inestimável. A fantastic resource for budding astronomers would be Stellarium, a free planetarium software to map the night sky. Um recurso fantástico para astrônomos iniciantes seria o Stellarium, um software de planetário gratuito para mapear o céu noturno. For anyone interested in creative writing, Bird by Anne Lamott is a universally recommended guide. Para quem se interessa por escrita criativa, Bard by Bard, de Anne Lamott é um guia universalmente recomendado. Perhaps checking out beginner-friendly crochet patterns on Ravelry could spark some initial projects and confidence. Talvez pesquisar padrões de crochê para iniciantes no Ravelry possa inspirar alguns projetos iniciais e confiança. To get started with digital painting, a graphics tablet isn't immediately necessary. Free software like Krita is surprisingly powerful. Para começar a pintura digital, uma mesa digitalizadora não é imediatamente necessária. Softwares gratuitos como Krita são surpreendentemente poderosos. Learning to play the ukulele? Many websites offer chord charts and simplified song tutorials for absolute beginners. Aprendendo a tocar ukulele? Muitos sites oferecem diagramas de acordes e tutoriais simplificados de músicas para iniciantes absolutos. A really helpful starting point for landscape photography is understanding the exposure triangle. There are countless articles online. Um ótimo ponto de partida para a fotografia de paisagem é entender o triângulo de exposição. Existem inúmeros artigos online. For those wanting to try sourdough baking, a good starter recipe and patience are the most important ingredients. Para quem quer tentar fazer pão de fermentação natural, uma boa receita de levain e paciência são os ingredientes mais importantes. Considering getting into miniature painting? A basic set of acrylic paints and a few brushes are all that's needed initially. Pensando em começar a pintura de miniaturas? Um conjunto básico de tintas acrílicas e alguns pincéis são tudo o que você precisa inicialmente. To begin learning a new language, Duolingo is a fun and accessible platform with gamified lessons. Para começar a aprender um novo idioma, Duolingo é uma plataforma divertida e acessível com aulas gamificadas. A great way to explore the world of gardening is by starting small with herbs in containers. It's very rewarding. Uma ótima maneira de explorar o mundo da jardinagem é começar pequeno com ervas em vasos. É muito gratificante.
Initially, mastering the intricate finger-picking patterns on the guitar felt insurmountable, but consistent practice and slowing down the tempo really helped. Inicialmente, dominar os intrincados padrões de fingerstyle no violão parecia insuperável, mas a prática consistente e diminuir o ritmo realmente ajudaram. The sheer cost of collecting vintage cameras was a major hurdle, requiring careful budgeting and prioritizing purchases over time. O alto custo de colecionar câmeras antigas foi um grande obstáculo, exigindo orçamento cuidadoso e priorização de compras ao longo do tempo. Finding the space to display all of these miniature painted figures proved unexpectedly difficult, ultimately leading to a dedicated shelving unit. Encontrar espaço para exibir todas essas miniaturas pintadas provou ser inesperadamente difícil, levando finalmente a uma estante dedicada. A significant roadblock in learning pottery was centering the clay. Countless attempts and a patient instructor finally made it click. Um obstáculo significativo no aprendizado de cerâmica era centralizar a argila, inúmeras tentativas e um instrutor paciente finalmente fizeram com que tudo se encaixasse. Balancing the demands of work with the time commitment required for astrophotography was tough, necessitating a strict scheduling routine. Conciliar as demandas do trabalho com a dedicação de tempo necessária para a astrofotografia foi difícil, exigindo uma rotina rigorosa de horários. The biggest frustration with learning to code stemmed from debugging complex errors. Online forums and collaborative problem-solving were lifesavers. A maior frustração ao aprender a programar vinha da depuração de erros complexos. Fóruns online e resolução colaborativa de problemas foram salva-vidas. Initially, the lack of readily available resources for traditional bookbinding felt isolating. Joining a local guild provided invaluable support. Inicialmente, a falta de recursos facilmente disponíveis para a encadernação tradicional parecia isolante. Ingressar em uma guilda local forneceu suporte inestimável. A real struggle with watercolor painting was achieving consistent washes. Experimenting with different paper types and brush techniques unlocked the secret. Uma verdadeira dificuldade com a pintura em aquarela era conseguir lavagens consistentes. Experimentar diferentes tipos de papel e técnicas de pincel revelou o segredo. The initial difficulty in understanding complex knitting patterns was discouraging, but breaking them down into smaller steps made all the difference. A dificuldade inicial em entender padrões complexos de tricô era desanimadora, mas dividi-los em etapas menores fez toda a diferença. Maintaining motivation during long-term cross-stitch projects proved challenging. Setting smaller, achievable goals kept the momentum going. Manter a motivação durante projetos longos de ponto cruz provedor desafiador, estabelecer metas menores e alcançáveis manteve o ritmo. A significant obstacle in learning to play the ukulele was developing calluses on fingertips. Consistent, gentle practice gradually built up resilience. Um obstáculo significativo ao aprender a tocar o ukulele foi desenvolver calos nas pontas dos dedos. Prática consistente e suave construiu gradualmente resistência. The biggest challenge with bird photography was capturing sharp images in flight. Investing in a faster lens and practicing tracking techniques improved results. O maior desafio na fotografia de aves era capturar imagens nítidas em voo. Investir em uma lente mais rápida e praticar técnicas de rastreamento melhorou os resultados. Initially, the complexity of sourdough bread baking felt overwhelming. Meticulously following recipes and understanding fermentation processes was key. Inicialmente, a complexidade de fazer pão de fermentação natural parecia avassaladora. Seguir receitas meticulosamente e entender os processos de fermentação foi fundamental. A real struggle with learning calligraphy was achieving consistent line weight. Practicing drills and experimenting with different nibs proved effective.
Uma verdadeira dificuldade ao aprender caligrafia era alcançar espessura de linha consistente. Praticar exercícios e experimentar com diferentes pontas de pena se mostrou eficaz. The biggest hurdle in learning to restore antique furniture was sourcing the correct materials. Networking with other restorers provided valuable leads. O maior obstáculo ao aprender a restaurar móveis antigos era encontrar os materiais corretos. Fazer networking com outros restauradores forneceu pistas valiosas. Wouldn't you agree that monetizing a passion project adds another layer of fulfillment? Você não concorda que monetizar um projeto de paixão adiciona outra camada de satisfação? Does the thought of turning something you love into income appeal to you at all? A ideia de transformar algo que você ama em renda te atrai de alguma forma? Have any creative pursuits unexpectedly blossomed into a source of revenue for you? Alguma atividade criativa floresceu inesperadamente como uma fonte de renda para você? Is there a particular skill or interest that others have encouraged you to sell or offer as a service? Existe alguma habilidade ou interesse específico que outras pessoas te incentivaram a vender ou oferecer como um serviço? What's your take on the idea of potentially losing enjoyment if a hobby becomes work? Qual a sua opinião sobre a ideia de perder o prazer em um hobby se ele virar trabalho? Could you imagine dedicating more time to a pastime if it were financially viable? Você conseguiria imaginar dedicar mais tempo a um passatempo se fosse financeiramente viável? How do you balance the freedom of a hobby with the demands of running a business? Como você equilibra a liberdade de um hobby com as exigências de administrar um negócio? Is it challenging to maintain authenticity when commercializing personal interests? É desafiador manter a autenticidade ao comercializar interesses pessoais? What kind of support system would be necessary to successfully launch a hobby-based venture? Que tipo de sistema de apoio seria necessário para lançar com sucesso um empreendimento baseado em hobby? Does the risk of failure deter you from exploring entrepreneurial avenues with your hobbies? O risco de fracasso te impede de explorar caminhos empreendedores com seus hobbies? What are some potential downsides to transforming a beloved hobby into a job? Quais são algumas desvantagens potenciais de transformar um hobby amado em um trabalho? Have you ever considered the logistics of scaling up a small-scale hobby operation? Você já considerou a logística de expandir uma operação hobby em pequena escala? Is there a line between sharing your passion and actively trying to profit from it? Existe uma linha entre compartilhar sua paixão e tentar ativamente lucrar com ela? What role does social media play in turning hobbies into income streams these days? Qual o papel das mídias sociais na transformação de hobbies em fontes de renda atualmente? Do you think it's important to have a clear business plan before monetizing a hobby? Você acha importante ter um plano de negócios claro antes de monetizar um hobby? Seeing a blank canvas transform into something beautiful is incredibly fulfilling with painting. Ver um lienzo em branco se transformar em algo bonito é incrivelmente gratificante com a pintura. The quiet focus required during knitting really centers me and provides a sense of peace. O foco tranquilo necessário durante o tricô realmente me centraliza e proporciona uma sensação de paz. Sharing the stories captured in photographs with others brings immense joy when it comes to photography. Compartilhar as histórias capturadas em fotografias com outras pessoas traz imensa alegria quando se trata de fotografia. There's a unique satisfaction in building something functional from scratch with woodworking.
Há uma satisfação única em construir algo funcional do zero com marcenaria. The challenge of mastering new chords and melodies is what keeps guitar playing exciting. O desafio de dominar novos acordes e melodias é o que mantém tocar guitarra emocionante. Discovering hidden trails and breathtaking views makes hiking so worthwhile. Descobrir trilhas escondidas e vistas de tirar o fôlego torna a caminhada tão recompensadora. The feeling of accomplishment after completing a challenging puzzle is fantastic with jigsaw puzzles. A sensação de realização após completar um quebra-cabeça desafiador é fantástica com os quebra-cabeças. Cultivating life from tiny seeds and watching plants flourish is deeply rewarding in gardening. Cultivar vida a partir de sementes minúsculas e observar as plantas prosperarem é profundamente gratificante na jardinagem. The creative problem solving involved in coding feels like unlocking a secret with programming. A resolução criativa de problemas envolvida na programação parece destravar um segredo com a codificação. It's amazing to see characters and worlds come alive through writing stories. É incrível ver personagens e mundos ganharem vida através da escrita de histórias. The physical exertion and mental clarity gained from running are truly beneficial. O esforço físico e a clareza mental obtidos com a corrida são verdadeiramente benéficos. There's a real sense of community when collaborating on projects with pottery. Existe um verdadeiro senso de comunidade ao colaborar em projetos com cerâmica. The intricate details and patterns that emerge during cross-stitch are captivating. Os detalhes intrincados e os padrões que surgem durante o bordado em ponto cruz são cativantes. Being able to express oneself through different colors and textures is wonderful with calligraphy. Ser capaz de se expressar através de diferentes cores e texturas é maravilhoso com a caligrafia. The process of restoring old furniture and giving it new life feels incredibly satisfying. O processo de restaurar móveis antigos e dar uma nova vida a eles é incrivelmente satisfatório. The blending of watercolors to achieve a soft gradient remains quite the challenge, honestly. A mistura de aquarelas para alcançar um gradiente suave continua sendo um grande desafio, sinceramente. Finding the perfect tension for intricate beadwork is something constantly being refined. Encontrar a tensão perfeita para trabalhos delicados com miçangas é algo constantemente aperfeiçoado. A truly seamless join in knitting, invisible to the eye, feels perpetually out of reach. Uma emenda realmente perfeita no tricô, invisível aos olhos, parece estar sempre fora de alcance. Capturing realistic textures with charcoal is a skill demanding endless practice. Capturar texturas realistas com carvão é uma habilidade que exige prática infinita. Developing the patience to complete large-scale cross-stitch projects proves difficult at times. Desenvolver a paciência para completar projetos de ponto cruz grande se mostra difícil às vezes. Achieving consistent results in sourdough baking, despite varying humidity levels, is a real puzzle. Obter resultados consistentes no preparo de pão de fermentação natural, apesar dos diferentes níveis de umidade, é um verdadeiro desafio. Perfecting the art of miniature painting, especially freehand details, takes considerable effort. Aperfeiçoar a arte da pintura em miniatura, especialmente os detalhes à mão livre, exige um esforço considerável. The nuances of floral arranging, creating balance and flow, are surprisingly complex. As nuances da arte de arranjos florais, criar equilíbrio e fluidez, são surpreendentemente complexas.
A consistently clean finish on pottery, without any wobble or unevenness, is a goal. Acabamento consistentemente limpo em cerâmica, sem qualquer instabilidade ou irregularidade, é objetivo. Truly understanding the tonal range in landscape photography feels like an ongoing journey. Entender verdadeiramente a gama tonal na fotografia de paisagem parece uma jornada contínua. Developing speed and accuracy with calligraphy, while maintaining elegance, is a constant pursuit. Desenvolver velocidade e precisão com caligrafia, mantendo a elegância, é uma busca constante. The ability to improvise complex melodies on the ukulele without hesitation would be fantastic. Ser capaz de improvisar melodias complexas no ukulele sem hesitação seria fantástico. Creating truly believable character voices for storytelling is a skill needing work. Criar vozes de personagens verdadeiramente convincentes para contar histórias é uma habilidade que precisa ser aprimorada. A consistent, strong pull when throwing clay on the wheel remains elusive. Uma tração consistente e forte ao jogar argila no torno continua difícil de alcançar. The art of creating realistic animal portraits in oil paints is a long-term ambition. A arte de criar retratos realistas de animais em tinta a óleo é uma ambição de longo prazo. Often, a bit of classical piano helps me focus when I'm painting. Frequentemente, um pouco de piano clássico me ajuda a focar quando estou pintando. Indie folk seems to flow really well with the rhythm of knitting, don't you think? Música indie folk parece combinar muito bem com o ritmo de tricô, você não acha? When lost in a good book, ambient soundscapes are my go-to. Quando me perco em um bom livro, paisagens sonoras ambientes são minha primeira escolha. Surprisingly, upbeat ska keeps the energy high during gardening. Surpreendentemente, o ska animado mantém a energia alta durante a jardinagem. A lot of times, instrumental jazz provides a nice backdrop for pottery. Muitas vezes, o jazz instrumental oferece um bom pano de fundo para a cerâmica. It's funny, but 80s synth-pop really motivates me while coding. É engraçado, mas SYNTH pop dos anos 80 realmente me motiva enquanto eu programo. Generally speaking, lo-fi beats are perfect for sketching. Geralmente falando, as batidas lo-fi são perfeitas para esboçar. You wouldn't expect it, but opera actually complements my baking quite well. Você não esperaria, mas ópera na verdade complementa muito bem a minha confeitaria. Honestly, a podcast about history is often playing when I'm sewing. Sinceramente, um podcast sobre história costuma estar tocando quando estou costurando. Sometimes, energetic K-pop gets me through a long run. Às vezes, o K-pop energético me ajuda a superar uma corrida longa. A quiet acoustic guitar is usually what's on when I'm writing poetry. Um violão acústico suave é geralmente o que está tocando quando estou escrevendo poesia. Believe it or not, old-school country music is ideal for woodworking. Acredite ou não, a música country antiga é ideal para trabalhar com madeira. The sound of bossa nova really enhances my yoga practice. O som da bossa nova realmente melhora a minha prática de yoga. It's a bit unconventional, but electronic music helps me concentrate while building models. É um pouco incomum, mas música eletrônica me ajuda a concentrar enquanto construo modelos. A little bit of blues is often playing when I'm cooking.
Um pouco de blues costuma estar tocando quando estou cozinhando. Wouldn't it be incredible to build a miniature railway with Ian Sinclair, given his fascination with London's hidden landscapes? Não seria incrível construir uma ferrovia em miniatura com Ian Sinclair, considerando sua fascinação pelas paisagens escondidas de Londres? A collaboration with David Hockney on a series of botanical watercolors feels like a dream. His use of color is just breathtaking. Uma colaboração com David Hockney em uma série de aquarelas botânicas parece um sonho. O uso dele das cores é simplesmente deslumbrante. Perhaps working alongside Neil Gaiman on a fantasy illustration project would unlock entirely new creative avenues. Talvez trabalhar ao lado de Neil Gaiman em um projeto de ilustração fantástica desbloqueasse caminhos criativos totalmente novos. Imagine the possibilities of designing costumes with Sandy Powell. Her attention to historical detail is unparalleled. Imagine as possibilidades de desenhar figurinos com Sandy Powell. A atenção dela aos detalhes históricos é incomparável. Wouldn't a joint photography exhibition with Annie Leibovitz be utterly captivating? Não seria uma exposição conjunta de fotografia com Annie Leibovitz absolutamente cativante? A songwriting session with Joni Mitchell would undoubtedly be a masterclass in lyrical storytelling. Uma sessão de composição com Joni Mitchell seria, sem dúvida, uma aula magistral em narrativa lírica. Creating a quilt alongside G's Bend quilters would be an honor. Their artistry is so deeply rooted in history. Criar um quilt junto com as quilters de G's Bend seria uma honra. A arte delas está tão profundamente enraizada na história. Wouldn't it be fascinating to sculpt alongside Cornelia Parker? Her large-scale installations are so thought-provoking. Não seria fascinante esculpir ao lado de Cornelia Parker? Suas instalações em grande escala são tão instigantes. A collaborative pottery project with Grayson Perry feels like a perfect blend of styles. Um projeto colaborativo de cerâmica com Grayson Perry parece uma combinação perfeita de estilos. Wouldn't it be amazing to compose music for a film with Hans Zimmer? His scores are so emotionally resonant. Não seria incrível compor música para um filme com Hans Zimmer? As trilhas sonoras dele são tão emocionantes. A joint woodworking project with Thomas Heatherwick would push the boundaries of design. Um projeto de marcenaria em conjunto com Thomas Heatherwick expandiria os limites do design. Wouldn't it be incredible to write a children's book with Julia Donaldson? Her rhymes are so infectious. Não seria incrível escrever um livro infantil com Julia Donaldson? As rimas dela são tão contagiantes. A collaborative garden design with Pete Adolph would be a lesson in naturalistic planting. Um projeto colaborativo de jardim com Piet Adolph seria uma lição em plantio naturalista. Wouldn't it be fascinating to create a stained glass window with Dale Chihuly? His work is so vibrant and dynamic. Não seria fascinante criar um vitral com Dale Chihuly? O trabalho dele é tão vibrante e dinâmico. A joint textile art piece with Sheila Hicks would be a beautiful exploration of texture and form. Uma obra de arte têxtil conjunta com Sheila Hicks seria uma bela exploração de textura e forma. Turns out, the physics of pottery wheels are surprisingly complex. Acontece que a física dos tornos de oleiro é surpreendentemente complexa. Who knew that competitive bird watching involves such detailed ornithological knowledge? Quem diria que observação de pássaros competitiva envolve tanto conhecimento ornitológico detalhado? Apparently, restoring antique furniture requires a deep understanding of wood chemistry. Aparentemente, restaurar móveis antigos exige um profundo conhecimento de química da madeira.
It's fascinating how much history is embedded in each knot tied during macrame. É fascinante a quantidade de história embutida em cada nó feito durante o macramê. The intricacies of beekeeping are far beyond simply collecting honey, honestly. As complexidades da apicultura vão muito além de simplesmente coletar mel, sinceramente. Discovering the geological origins of gemstones while lapidary is quite a trip. Descobrir as origens geológicas das gemas enquanto faz lapidação é uma jornada incrível. One wouldn't think calligraphy would necessitate studying ancient writing tools. Alguém não pensaria que caligrafia exigiria estudar ferramentas de escrita antigas. The sheer amount of botany involved in orchid growing is astounding. A quantidade enorme de botânica envolvida no cultivo de orquídeas é surpreendente. Surprisingly, lockpicking teaches a lot about mechanical engineering principles. Surpreendentemente, abrir fechaduras ensina muito sobre os princípios da engenharia mecânica. It's incredible how much about weather patterns is needed for successful astrophotography. É incrível o quanto de conhecimento sobre padrões climáticos é necessário para a astrofotografia bem-sucedida. The social dynamics of competitive gaming are a whole field of study in themselves. A dinâmica social dos jogos competitivos é um campo de estudo por si só. Delving into the world of miniature wargaming revealed an unexpected passion for historical research. Mergulhar no mundo dos jogos de guerra em miniatura revelou uma paixão inesperada por pesquisa histórica. Learning to brew beer opened up a whole new appreciation for microbiology. Aprender a fazer cerveja abriu um novo apreço pela microbiologia. The art of soap making surprisingly involves quite a bit of chemical balancing. A arte de fazer sabão surpreendentemente envolve bastante equilíbrio químico. It's remarkable how much about textile history is uncovered through quilting. É notável o quanto da história têxtil é descoberto através do quilting. Quite a few vintage sewing patterns have found their way into my collection over the years. Bastantes moldes de costura antigos foram parar na minha coleção ao longo dos anos. Pressed flowers from special hikes often get incorporated into artwork, so there's a growing archive of those. Flores prensadas de caminhadas especiais frequentemente são incorporadas em obras de arte, então há um arquivo crescente delas. Surprisingly, miniature teacups are becoming something of an obsession, each one tells a story. Surpreendentemente, xícaras de chá em miniatura estão se tornando uma espécie de obsessão. Cada uma conta uma história. Old maps, particularly those detailing local areas, are rather captivating and steadily accumulating. Mapas antigos, especialmente aqueles que detalham áreas locais, são bastante cativantes e estão se acumulando constantemente. A fascinating assortment of fountain pens has been gathered, the ink colors alone are a delight. Uma coleção fascinante de canetas tinteiro foi reunida, as cores da tinta por si só são um deleite. Dozens of unique buttons, sourced from antique shops, now fill several jars. Dezenas de botões únicos, obtidos em lojas de antiguidades, agora enchem vários potes. A rather extensive library of books on botanical illustration is slowly taking shape. Uma biblioteca considerável de livros sobre ilustração botânica está tomando forma lentamente. Hand-painted porcelain birds, each with its own personality, are displayed throughout the house. Pássaros de porcelana pintados à mão, cada um com sua própria personalidade, estão expostos por toda a casa.
A collection of antique lace fragments is carefully preserved in acid-free paper. Uma coleção de fragmentos de renda antiga é cuidadosamente preservada em papel livre de ácido. The walls are adorned with a growing number of cross-stitch samplers, each representing a different skill level. As paredes são adornadas com um número crescente de amostras de bordado em ponto cruz, cada uma representando um nível de habilidade diferente. A curious assortment of thimbles, from all corners of the globe, has been amassed over time. Uma coleção curiosa de dedeiras, de todos os cantos do globo, foi reunida ao longo do tempo. A vibrant collection of silk ribbons, in every shade imaginable, is carefully organized by color. Uma coleção vibrante de fitas de seda, em todas as tonalidades imagináveis, está cuidadosamente organizada por cor. An ever-expanding set of calligraphy nibs and inks are used for creating personalized cards. Um conjunto cada vez maior de pontas de caligrafia e tintas são usados para criar cartões personalizados. A delightful array of dried seed pods, gathered from the garden, are arranged in decorative bowls. Um belo conjunto de vagens secas colhidas do jardim estão dispostas em tigelas decorativas. An interesting compilation of embroidery floss skeins, sorted by hue and texture, is quite extensive. Uma compilação interessante de novelos de linha para bordado, classificados por matiz e textura, é bastante extensa. Has anyone noticed the surge in miniature painting for tabletop games lately? Alguém notou o aumento da pintura em miniatura para jogos de tabuleiro ultimamente? It seems like everyone is getting into resin art these days, isn't it fascinating? Parece que todo mundo está se interessando por arte com resina ultimamente, não é fascinante? Digital sculpting is really taking off within the 3D printing community, or am I mistaken? A escultura digital está realmente decolando na comunidade de impressão 3D, ou estou enganada? The popularity of urban sketching has exploded on social media platforms. A popularidade do esboço urbano explodiu nas plataformas de mídia social. Are a lot of people experimenting with different types of fermentation, like kombucha or sourdough? Muitas pessoas estão experimentando diferentes tipos de fermentação, como kombucha ou sourdough. It's incredible how intricate paper quilling has become. Have you seen the latest designs? É incrível como a arte de quilling em papel se tornou intrincada. Você viu os designs mais recentes? The resurgence of traditional bookbinding is quite unexpected, don't you think? O ressurgimento da encadernação tradicional é bastante inesperado, você não acha? Have you observed a growing interest in astrophotography with accessible equipment? Você tem notado um interesse crescente em astrofotografia com equipamentos acessíveis? It appears that creating custom mechanical keyboards is becoming increasingly common. Parece que criar teclados mecânicos personalizados está se tornando cada vez mais comum. Is there a noticeable trend towards more sustainable practices in gardening? Existe uma tendência notável em direção a práticas mais sustentáveis na jardinagem? The use of AI tools for music composition is definitely a hot topic right now. O uso de ferramentas de inteligência artificial para composição musical é definitivamente um tópico quente no momento. It's amazing how many people are learning calligraphy and hand lettering these days. É incrível quantas pessoas estão aprendendo caligrafia e hand lettering hoje em dia. Have you seen the elaborate dioramas people are building? Você viu os dioramas elaborados que as pessoas estão construindo?
The focus on creating cozy gaming setups seems to be everywhere online. O foco em criar configurações aconchegantes para jogos parece estar por toda a internet. It's interesting how many people are getting into lockpicking as a hobby. É interessante como muitas pessoas estão se interessando por abrir fechaduras como hobby.